Peço à igreja que abram as suas Bíblias em Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Amém? E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Meus irmãos, ao lermos esse versículo, nós podemos nos deparar com o primeiro milagre que o Senhor realizou, se tratando da ressurreição de alguns de seus filhos. Logo após, ele vai ressuscitar a filha de Jairo, depois ele ressuscita Lázaro. E o interessante é que nesta passagem o Senhor ressuscita nada mais nada menos que o filho de uma viúva. E essa viúva, quando a gente vai analisar na palavra de Deus, todas as vezes que o Senhor Jesus se dirigia a uma viúva, era com um sentimento de compaixão e com aquela infinita vontade de ajudá-la. Quando a gente vai ler na palavra de Deus e analisar as situações das viúvas as quais Jesus ajudou, elas viviam situações muito tristes, porque naquela época não se existia essa cultura da mulher trabalhar fora. Então todo o sustento material partia do marido. Então, uma vez a mulher ficando viúva, ela ficava necessitada materialmente. Tanto é que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, o Senhor vai dizer Tiago vai dizer que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Tanto é, quando a gente vai ler em Atos, o ministério diaconal foi instituído com essa necessidade. A igreja viu a necessidade, viu que as viúvas estavam ficando a desejar ajuda e viu que não convinha que se deixasse o ensino da palavra a quem. Aí foi instituído o ministério diaconal com esse propósito. Ao lermos essa palavra de Lucas, do médico Lucas, podemos analisar aqui nesse versículo, no capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 11, no mínimo 3 tragédias. Não se trata apenas da morte de um ser, de uma pessoa. Se trata da morte de um filho único, de um filho jovem, que é muito triste, e de um filho de uma viúva, a qual ela depositaria toda a sua confiança naquele filho. Mas como o Senhor, nosso Deus, está no controle de todas as coisas, ele surge em cena, surge em meio àquele funeral para suprir a necessidade daquela viúva. O reverendo Hernandes
Dias Lopes, em seu livro, ele diz que ali naquele momento iriam de encontro duas caravanas, uma da morte e a outra da vida. E podemos analisar também que existia ali o Filho único, o primogênito do Deus vivo, e o Filho único de uma viúva. Um estava se encaminhando para a morte, que seria Jesus Cristo, e o outro estava se encaminhando para brevemente voltar à vida. Estamos vivendo toda essa turbulência, toda essa situação social em nossos dias, mundialmente, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E o interessante é que Hernandes Dias Lopes, em seu livro do Evangelho de Lucas, ele cita que ao se encontrar essas duas caravanas, o Senhor se compadeceu daquela viúva. E ele vai dizer que o Senhor teve compaixão daquela viúva. E essa caravana saía de Naim. Essa cidade ficava uns 28 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E o Senhor estava andando com uma grande multidão e ele se deparou com esse velório. A primeira lição que nós podemos tirar dessa palavra é que o Senhor enxerga a nossa dor. No versículo 13, ele diz que, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, nós podemos nos deparar com a morte de um filho único, com a morte de uma pessoa aparentemente, a Bíblia não diz, mas assim, se parecia ser muito jovem, e a morte do filho de uma viúva. Mas o Senhor viu e ele se compadeceu da dor daquela viúva, o qual aquela viúva, a viúva de Naim, depositaria toda a sua confiança. E Jesus, ele também se compadece de nós em nossa aflição. É o que diz a palavra de Deus no versículo 13. Ele diz assim que, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Ele se compadeceu da aflição daquela viúva. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo e nós iríamos vencer. Então, diante de toda essa situação que nós estamos passando, diante de toda essa catástrofe de saúde que nós estamos passando, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor ressuscitou aquele menino. O Senhor que ressuscitou é o Senhor que vai dar um basta em toda essa situação, porque Ele se compadece da nossa dor. Ele está de olhos abertos para nos ver, para nos enxergar diante de toda a nossa aflição. Essa mulher viúva enlutada, ela não pede nada, ela não espera nada. Muitas vezes estamos ali, parado, cabisbaixo, mas o Senhor está dos céus, dos altos céus, olhando a nossa situação, a nossa aflição, e Ele se compadece. Jesus nos vê em nossa aflição e nos consola em nossa dor. Ele sabe o que estamos passando, conhece a nossa realidade. Ele sabe, Ele conhece toda a nossa realidade, Ele sabe todas as nossas necessidades. E como vimos, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre teve compaixão dessas pessoas, sempre teve compaixão de nossas vidas, e Ele sempre vai estar de olhos abertos, olhando toda essa situação, e tudo não foge, nada foge do seu controle. No versículo 13, ele ainda diz o seguinte, que o Senhor disse o que para aquela mulher? Não chores. Naquele ambiente, o que uma pessoa não poderia dizer, aquela mulher, poderia não pedir para aquela mulher, era para que ela não chorasse. Como é que alguém não vai chorar diante de ver o seu filho
diante de um caixão morto, e outra, não apenas o seu filho, mas o seu filho único, e não apenas o seu filho único, mas o filho de uma viúva. Ela estava acabada, estava desamparada totalmente. Mas aquele que pede para que aquela mulher não chore é aquele que pode enxugar todas as lágrimas das nossas vidas, dos nossos olhos. O Senhor era o Senhor da vida, então ele tinha conhecimento, ele tinha know-how no que ele estava pedindo para aquela mulher não chorar. Ele tinha algo mais na frente para dar àquela mulher. Ele tinha a vida para restituir ao seu filho, para que ela voltasse a viver. E o Senhor diz no versículo 13 o seguinte: pede para que ela não chore. Diz a ela, não chore. Então é muito difícil para alguém ouvir essa palavra diante de uma situação tão complicada como aquela mulher se encontrava. Mas o Jesus que ordena é o Jesus que é detentor e que possui a vida em suas mãos. Ele é o Jesus da vida. E no versículo 14 a gente vê que Jesus triunfa sobre a morte que estava diante daquela mulher, o seu filho morto. No versículo 14 ele diz: e chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar. Então, ali estava o solo da ressurreição. Apenas uma pessoa podia trazer a vida àquele ser, diante de um coral da morte, diante daquele cerimonial fúnebre. Mas o Senhor, aquele ser, esse ser supremo, o ser que possui toda a vida em suas mãos, ele ordena para que aquele defunto, para que aquele jovem se levante e volte a viver e traga uma esperança e revigore a fé, revigore a vida daquela senhora, daquela mulher, daquela viúva, da viúva de Naim. E ele diz para que ela não chore. Então é como eu falei para vocês, que o Senhor, ele tinha essa capacidade de pedir, ele poderia fazer isso, porque ele possuía a vida em suas mãos. Então ele podia pedir para aquela mulher para que ela não chorasse. Ele queria dizer: não chores, que brevemente verás um milagre acontecer. Brevemente o teu filho vai voltar a viver e tudo vai ressurgir, uma nova vida, um novo ser, uma esperança vai viver. Então mesmo assim serão nos nossos dias. Mesmo assim é na vida do ser, do cristão, diante de toda essa situação, devemos confiar naquele que detém todo o poder em suas mãos. E a morte, ela não tem a última palavra, né? A gente aprende diante dessa situação, diante dessa palavra, que a morte, ela não tem a última palavra. Sempre quem detém a última palavra é aquele que detém a vida, que detém todo o poder em suas mãos. No versículo 15, ele diz que o seguinte: Lucas vai dizer que ele ressuscitou aquele filho daquela viúva, o filho único. São muitas coisas a se observar nessa palavra, porque não é apenas a ressurreição de alguém que já morreu, é apenas a ressurreição de um filho único, de uma viúva e de um jovem. Então o cenário era um cenário muito triste, era um cenário horrível, era o pior cenário que uma pessoa poderia viver, porque a morte de um filho já é difícil. Imagine do filho único e do filho daquela viúva. Para quem ela iria recorrer diante daquela situação? Mas diante desse cenário, diante de todo que detém a vida e aquele que nos prometeu uma vida eterna, e brevemente ele voltará para nos buscar
e para levar, e tudo isso vai passar. Então, o que estamos passando nesse momento é algo passageiro, é algo que nem se compara ao que há de vir. E no versículo 15 diz que entregou a sua mãe. Naquele momento que o Senhor Jesus entregou aquele filho, aquela mulher que estava com o coração quebrantado, o coração dilacerado, estava triste, amargurado, eu acredito. O Senhor entregou, então o Senhor estava dizendo: está aqui, a esperança ressurge, há esperança em meio ao caos. Diante de qualquer situação que você se encontrar, há esperança. Aquele que fez com que aquele filho daquela viúva ressuscitasse é aquele que detém o controle sobre toda a situação que estamos vivendo. Então, há esperança. E ele diz que no versículo 16 e 17, o Senhor, tudo que foi feito, tudo que é feito, quer comamos, quer vivamos, façamos para a glória de Deus. É isso que a palavra diz. E no versículo 16, Lucas vai dizer que e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, diante desse milagre extraordinário, o povo relembrou a profecia de Moisés, que o Senhor enviaria aquele o qual resgataria o seu povo do caminho da perdição, aquele que restituiria aquilo que foi quebrado lá no Éden. Então, como eu lembro agora de uma palestra o qual a gente assistiu aqui no Encontro de Casais, e estaríamos de volta ao jardim, estaria sendo tudo restituído. Então, tudo que o Senhor fez e tudo que Ele faz é para a sua glória, para que Ele seja glória. Esse foi o primeiro milagre, se tratando de ressurreição no ministério de Jesus Cristo. Os outros dois foi o milagre da filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro podemos aprender muito daquele momento. Podemos aprender que o Senhor chega no momento certo e na hora que Ele determinar. Na ressurreição de Lázaro, o Senhor escolheu o quê? Chegar depois daqueles dias, o qual, porque existia uma cultura que antigamente que o ser poderia ressuscitar, mas o Senhor se preocupou até com isso, para provar que realmente aquele ser estava de fato morto. E o Senhor chegou no momento certo, na hora certa, e ressuscitou Lázaro. Então, meus irmãos, diante de toda essa situação, devemos descansar no Senhor e aprender que o Senhor, diante do caos, o Senhor nos ensina, e até no caos Ele tem determinado e determina todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a situação, e o Senhor está no controle de tudo. Se isso passar hoje, amém. Se passar amanhã, amém também. Nós ficamos tristes, ficamos cabisbaixos, pessoas perderam emprego, graças a Deus eu continuo empregado, mas tem colegas, tem parentes, amigos que perderam emprego, estão desempregados, mas o Senhor está diante dessa situação, está no controle até da morte, até do caos. E devemos lembrar que Ele é o Senhor da vida, é o Senhor que nos traz esperança, é o Senhor que vivifica, é o Senhor que restaura, é o Senhor que nos ajuda nos momentos difíceis, é o Senhor que está sempre conosco, está aqui ao nosso lado, senta ali ao nosso lado, pede para que a gente não chore, para que a gente continue marchando e esperando a sua vida. A palavra esperança, ele disse, de esperar, devemos esperar e ter esperança que o Senhor irá nos restituir
irá nos resgatar, irá nos salvar, irá nos levar para a grande mansão celestial, e que tudo isso vai passar, um dia vai passar, e que iremos nos encontrar lá nos céus, e será só bênção, só glória, só louvor, e tudo isso que está aí, é como o Daniel falou, né? Estamos mais próximos uns dos outros, estamos vendo por outra ótica. Então é como já preguei aqui uma palavra, aquela de Lamentações de Jeremias, que diante do caos, o que é que a gente vai visualizar? O que é que a gente vai ver e enxergar? Então, eu tenho trazido para a minha vida o que eu pretendo, o que eu tenho fazendo é lembrar de algo que possa me trazer esperança, é lembrar de algo que me possa trazer, me lembrar de coisas boas, lembrar que o Senhor me resgatou, lembrar que o Senhor me salvou, lembrar que o Senhor, apesar de tudo, pode nos resgatar, pede para que a gente não chore. Então, vamos trazer à nossa mente aquilo que nos pode dar esperança. Vamos crer que tudo isso vai passar, vamos crer que o Senhor está no controle, porque assim é bem mais fácil da gente sair dessa situação. Amém? Essa é a pequena reflexão que eu quero deixar para a igreja nos dias de hoje, e que vocês possam estar orando por minha família, possam estar orando pela família do pastor, porque vocês sabem que não é fácil, que ore pelo nosso pastor, pela sua esposa e pela nossa igreja, né? E que brevemente estaremos de volta cultuando, e que tudo isso vai passar e estaremos aqui todos juntos, se alegrando, louvando, se abraçando, né? Chegando perto um do outro, sem uso dessa máscara aqui, né? Mas isso vai passar. Então o Senhor está no controle até do caos. Amém? Amém.